comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes. E eu estou aqui com uma pessoa encantadora. Estivemos conversando antes, né? Ele vem de São Paulo, psicanalista, professor em psicanálise, Paulo Bregantin. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo no nosso programa, viu? Obrigado, viu, Roseli? Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Tá muito bom. Muito obrigado. Paulo, hoje quem escolheu o tema foi você, né? E você colocou assim, a tríade de construir, desconstruir e reconstruir. Isso, a tríade da vida, né? Isso. É esse tema sugerido por você. O que vem a ser essa tríade? O que vem a ser essa construção da vida? Como que ela começa? Olha, Roseli, uma honra mesmo estar aqui, tá? Estou muito feliz. Eu também. Uma das coisas muito gostosas da gente saber da vida, uma coisa muito importante, né? Primeiro que, antes da gente falar dessa tríade, né? Construir, desconstruir e reconstruir, é muito importante nós, eu, você e todo mundo que está nos ouvindo, entender que nós somos seres constituídos, né? Houve um ser e outro ser que se juntou e nós somos constituídos. Ou seja, a vida é uma constituição, é uma dádiva, é um privilégio. Então nós somos seres privilegiados porque temos vida. Do nada, nós éramos seres inorgânicos, nós não éramos nada, e nós nos tornamos seres orgânicos. Então nós saímos do nada para a vida. Isso é uma constituição. Quando a gente nasce ali, no plano zero, né? Quando você sai da barriga da mamãe e você ali é visto, né? Você começa uma construção, que é isso que você perguntou e é isso que eu estou te falando. A construção começa ali, marco zero. E essa construção, ela é interessante a gente saber, que essa primeira fase dessa tríade da vida, essa primeira fase de construção, ela é feita pelo outro. É um outro que faz isso em nós. Imagina, é um outro que dá o seu nome. É um outro que te dá um sobrenome. Ou seja, o outro é que, de uma forma... Vamos supor, nós somos um bonequinho de modelar e quem modela esse indivíduo é o outro. Sim. Tem uma professora minha, esse exemplo. Uma professora que me falou assim que nós somos, quando nascemos, um monte de carne cheio de furo. E que é verdade, né? É aquele montinho de carne cheio de furinho, né? E depois esses furos vão ter nomes também, que todo mundo vai dar. Boca, nariz, ouvido, né? Ânus, e tudo, vale, vagina, tá? Essas vai ter. E nós não sabemos nada, a gente é mesmo um montinho de carne cheio de furo. E aí, nessa construção, nós vamos entendendo como as coisas funcionam. Nós vamos ter as necessidades, porque nós vamos, né, a criança quando nasce ela quer mamar, e quando ela vai mamar, ela sente que alguém está dando alimento para ela. Só para você ter uma ideia, o ser humano é o único ser que precisa do outro para sobreviver. Se você largar o ser humano, ele morre. A vida acaba. Então, a construção, a primeira parte, a palavra construção da vida, e que eu acho, concordo com Freud vai dizer que tudo aquilo que a gente aprende está entre 0 e 7, 8 anos. Todas as fases de entendimento, de introjeção, de identificação, tudo ali. E aí, nós vamos aprender sobre leis, sobre o que é certo, o que é errado, como fazer. Então, é uma construção. A construção, então, é essa primeira fase. Lembra, nós somos um ser, todos nós, um ser constituído, não sei de onde, foram 2 seres que se juntou e pum, a gente apareceu. E depois nós começamos uma construção. A primeira construção da nossa vida não é nossa, é um outro que faz. Isso é fundamental. Porque quando a gente vai crescendo, lembra? Eu te falei isso fora do ar, né? Vou te falar agora. Quando que a gente começa a perceber que eu começo a entender que eu sou um ser construído, mas posso me desconstruir?
é quando a criança fala assim, lá pelos 7, 8 anos, né, 6, 7 anos, ela fala assim, mamãe, você olha para ela, né, ela fala assim, já sei, mamãe, já sei. Eu tenho que lavar a mão antes de comer. Já sei, tenho que escovar os dentes. Quando entra no carro, fala, papai, já sei, eu tenho que colocar o cinto. Ou seja, essa palavra eu já sei, significa mais ou menos assim, olha, obrigado porque vocês já me ensinaram tudo, mas eu não sei, esse já sei significa eu não sei se eu vou fazer desse jeito quando crescer. E aí a gente falou nesse papo do projetar no outro, ou seja, a gente projeta no outro, introjeta, identifica e projeta. Que esse é o que a criança, o que nós fazemos com a criança? A gente vai falando e nós vamos introjetando nela tudo, nome, o CPF, o RG, valores, regras, limites, tudo, todas as leis, tudo está embutido nessa criança. E ela vai absorvendo isso. Ou seja, nós introjetamos, ela se identifica e ela vai projetar isso. Por isso que muitas vezes lá, quando você está mais velho, a tia, né? Sempre tem uma tia, né? A tia é maravilhosa. A tia fala, você está a cara da sua mãe, você está a cara do seu pai, né? Sempre tem uma tia, aí você fala, nossa, mas é mesmo? É. Porque você vai projetar lá tudo isso. Então, essa construção eu não consigo mexer. É o alicerce. É o alicerce, é a base, eu não consigo. É como se você ganhasse uma caixinha de Lego, entende? Uhum. E aí aquelas pecinhas de Lego, e aí vão construindo aquela coisa que chama você, né? Que chama Paulo, que chama Roseli. Quando ela está construída, né? Você vai viver a sua vida através dessas construções. Você vai viver um período dentro da casa do seu pai, da sua mãe, daqueles cuidadores, que não necessariamente precisa ser uma família perfeita, tudo, mas você sempre tem um lar, tem um lugar que você fica. Pode ser um albergue, pode ser onde for, mas você tem um local onde você fica, onde você passa o dia e onde você passa a noite. E você vai aprender com essas pessoas que estão à sua volta. Mas vai chegando uma hora, e às vezes 25, 20, até 30 anos, você começa a entender, Roseli, que essas construções, elas começam a se chocar. Você começa a ter perdas, né, no meio, lembra? Porque quando você, dentro de uma normalidade, as pessoas falam que esse mundo construído é um mundo perfeito, que não vai ter, ninguém vai morrer, que ninguém vai ficar doente, que ninguém vai destruir nada, ninguém vai fazer nada, né? Porque o outro, até os 7 anos, nos traz o modelo. Esse modelo de vida maravilhoso. Modelo de proteção, de porto seguro, não é assim? Uhum. A família é como se fosse um porto seguro. Então é uma construção. E o que acontece? Chega uma hora que você começa, e você pode, aí é o negócio, você pode desconstruir essa construção que foi feita. Que é o momento em que eu, por exemplo, mudo os meus valores, a religião. Sim. Eu começo a me entender. E esqueço dos valores do outro e entro em choque com os meus valores. Os valores quando do outro. Quando eu falo, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Quem eu sou? De onde eu vim, onde estou e para onde eu vou? Quem eu sou? E aí eu começo a entender que a construção que foi feita em mim, muita coisa é boa. E lembra, queria te falar isso. Uma coisa, você viu que eu não falei, eu falei de construção, desconstrução e reconstrução. Uhum. Sabe, Roseli, não existe destruição na vida do ser. O ser constituído, e ele começa a ser construído, não existe destruição. Eu ouço, às vezes, muitas pessoas falarem assim, mas Paulo, a minha vida está destruída porque eu separei, a minha vida está destruída porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Essas coisas são, ou perdi um filho, ou perdi um emprego, ou me roubaram o celular, né? Que são situações que todo mundo passa. São situações da vida. Da vida. São questões... É o processo de vida. Não são destruições. São processos de aprendizado. São processos de evolução. São processos de entendimento. Quando eu começo a me entender, eu vejo que eu tinha uma construção e eu agora, em algumas situações da vida, eu vou poder reconstruir, desconstruir para reconstruir. Então, mas no momento do desconstruir, é em momento em que passa por essas situações, sim. Ou seja, por exemplo, eu perdi o emprego. Dor. Dor, Dor. né? Dor.
toda a dor desse processo, porque é um ciclo onde todos passam, e é nesse momento em que está presente a desconstrução? Sim, a desconstrução ela vem assim, eu não consigo fazer o que eu sempre fiz. Porque essa é a grande questão, né? Quando eu não consigo fazer o que eu sempre fiz. Eu perdi o poder daquela situação. Acabou, o que eu faço agora? Se eu não elaborar, se eu não desconstruir para reconstruir, como que eu vou ficar? Essa é a grande questão. Então, eu preciso me entender, porque eu me entendendo, eu começo a entender o outro. Por que foi feita essa construção em mim? Eu começo a entender meus progenitores, aqueles cuidadores. Eu começo a entender as pessoas da escola. Eu começo a entender o meu chefe. Eu começo a entender quando eu começo a me desconstruir. Porque se eu ficar muito rígido nas minhas construções, naquilo que foi feito, e eu não conseguir repetir, eu vou entrar em angústia. Eu vou entrar em desespero. Eu vou entrar em perda. E vou entrar em dor. Existem as dores. Sim. As pessoas hoje estão... A maioria das doenças são emocionais, Sim. né? As psicossomáticas, né? Exatamente. Porque eu quero aquilo que eu não consigo. Por quê? Porque eu não me entendo. Na realidade, a desconstrução é a chave do entendimento. É o segredo, né? É o segredo. Quando eu começo a olhar como eu sou construído... É a cura. Sim, e eu começo a mexer. Lembra? Não vai chegar peça nova. Não vai chegar. Não vai chegar nada novo. Nada. É aquilo. E você vai vai chegando uma hora na vida, e por isso que eu falei, às vezes acontece um pouco mais para frente, um pouco antes, alguns se emancipam, outros às vezes com 30, 40 anos, mas uma hora você descobre que aquilo que foi construído em você, você é aquilo. Não tem como... Aí você fala, o que eu faço agora? Que essa é a grande questão. Por que tem gente que está se matando? Por que tem gente que está se desconfigurando? Porque fala, eu não quero ser isso que eu sou. E o que você deve fazer? Você deve entender como você é, qual é a sua construção, e você vai entender que você tem poder, você pode desconstruir essas coisas. Pegar algumas peças do que foi construído, como eu falei, se você é uma pessoa, imagina, você veio de uma família ou de um local que as pessoas eram muito críticas. Então você virou uma pessoa muito crítica. As pessoas julgavam muito, eu julgo muito também. Como que eu mudo isso? Primeiro eu tenho que entender que as pessoas que me construíram julgam. Então eu virei uma pessoa que julgo e que sou crítico. Por quê? Porque me julgaram e me criticaram. Bom, eu posso pegar essa peça chamada crítica e desconstruir ela. Como que eu desconstruo isso? Olhando para o outro. Olhando que eu sou um ser único e que o outro é um ser único também. Quando eu pego essa crítica e entendo que isso só foi uma construção e que eu posso ver de outra forma, eu começo a aceitar os diferentes. Quando eu começo a aceitar os diferentes e as diferenças, eu começo a me desconstruir. Porque eu dou o quê? Acesso a um outro, mas não mais na construção. Ninguém vai mudar meu nome mais. Ninguém vai mudar a minha idade. Eu apenas vou me doar às outras pessoas. Então, o processo de entendimento, na realidade, é o processo de aceitação. Eu me aceito como eu sou, eu começo a aceitar o outro. Quando eu me aceito como eu sou, eu faço o quê? Eu tiro a crítica, nesse exemplo que eu estou dando, e coloco a aceitação. Então, qual é o oposto da crítica? A aceitação. Que aceitação? Não estou falando para você ser tonto e aceitar tudo, não é disso que eu estou falando. É se aceitar como você é. Né? Se você é baixinho, que você seja baixinho. Se você é alto, que você seja alto. Se você é professor, que você seja professor. Mas eu não quero mais ser professor, ok? Então mude, mas lembre que você é professor. É do professor que você vai poder mudar. Você não vai, mas eu não consigo. Outro dia me perguntaram assim, Paulo, o que eu consigo jogar fora da minha vida? O quê? Nada. Você só joga as coisas para dentro. Tudo que está debaixo do tapete, simplesmente está debaixo do tapete. O que eu falo é assim, sabe o que é uma pedra em cima de um problema? Uma pedra em cima de um problema só. Quando você tira a pedra, o que tem lá? O problema. E como que eu tenho que resolver? Tiro a pedra, vou ao problema, me identifico com ele, e aí eu posso desconstruir esse problema. Eu enfrento o problema. Lembra, o problema, falando disso, né?
O problema é uma equação. O problema não é o resultado. Às vezes eu quero para a minha vida só resultado. Mas não existe resultado sem equação. A vida é uma equação. A vida é 2 mais 2. Igual a quê? Não sei. Mas eu trabalho a equação. Então, quando eu tenho um problema, o que eu tenho? Uma equação. Porque se é problema, você é matemática. Se é problema, tem o quê? Solução. Se não tem solução, não é problema. E não existe na matemática, se eu estiver errado você me corrige, como que eu chego num resultado sem equação? Não tem como chegar. Eu tenho que fazer uma equação. Então a equação, o entendimento, o aceitar, é isso que eu estou chamando de desconstruir. Construir o quê? Essa equação que foi formada pelo outro. Então, esse processo é um processo no momento em que o indivíduo ele está enfrentando aquele problema. Sim. E tem muitos que continuam até hoje colocando o problema debaixo do tapete. Sim. Isso tem várias situações, né? E aí, como eu falei para você, aquele momento lá, ele coloca o problema, vamos supor, debaixo do tapete, ele casa e ele vai idealizar a vida dele, que ele não idealizou, ele não desconstruiu e reconstruiu no processo dele, do seu self, certo? Sim. E ele vai projetar a vida dele no filho. Isso tem muito, né? Muito. E que vai gerar um desconforto para o filho. Né? E que, na realidade, ele está construindo, não a vida dele, ele está construindo a vida do pai. Isso. Ou a vida da mãe, repetindo. É um ciclo. Isso. Que essa é a sacada. O que é bom e você está repetindo, continue. O que não é bom e você está repetindo e você percebeu, muda. Porque a gente pode mudar. Mas aí eu quebro os valores. E é difícil quebrar valores. Essa é a sacada. Porque assim, o que são os valores? Porque se um valor me deixa oprimido, foi um outro que me deu, então eu posso mexer nesse valor. E quando eu trabalho, faço isso com meu filho, eu não estou fazendo tudo de bom. Eu estou deixando ele amarrado a algumas situações. Então, e assim, né? A busca vai ser sempre individual, Roseli. Quem está ouvindo a gente, se você está me ouvindo e você fala assim, minha mãe deveria ouvir isso. Não, você deveria ouvir isso. Né? Já viu quando você fala assim, aquele meu amigo precisava ouvir essa mensagem. Eu estou lembrando dessa situação da vida do meu... Muitos alunos fazem isso. Né? Em sala de aula de psicanálise. Estou lembrando de um amigo, estou lembrando de fulano, que na realidade não é o outro que precisa mudar. Né? É ele que precisa desconstruir os valores dele. Eu não consigo. Ninguém consegue mudar ninguém. Ninguém. Por isso que eu chamei de construção, desconstrução e reconstrução. Eu não consigo mexer lá na construção do outro. É isso, no brinquedinho do outro. Né? O Lego, cada um tem o seu Lego. Cada um tem seu leguinho. Não tem jeito. Agora, quando eu começo a desconstruir essa construção que foi feita em mim, eu viro uma outra pessoa. Eu viro um ser reconfigurado, reconstruído. Eu já não sou mais aquele ser construído. É quando o papai, a mamãe, as pessoas que estão à sua volta falam assim, nossa, o que você fez? Aí você fala, olha, eu estou me reconhecendo. Eu sei quem eu sou. Eu só sei quem eu sou. E o que significa isso? Significa que eu posso mexer nas peças, qualquer peça. Que eu posso trabalhar com as minhas dores. Porque as dores virão, as tempestades sempre virão. A questão é como eu vou enfrentar. E outra, toda tempestade acaba. Na vida, a vida não é feita de tempestade. Tudo que é ruim passa. Toda noite acaba. Tudo passa. Tudo. O tempo é estático. Nós movimentamos. Né? Você já viu o dia fica noite e a noite fica dia? Mas eu não. Eu passo pelo dia e passo pela noite. Então, o tempo vai ser sempre o mesmo. Eu nunca vi, eu estou com 51 anos, e eu nunca vi o dia virar noite, a noite virar dia. Eu nunca vi o entardecer ser manhã, entendeu? Agora, eu posso mudar. Essa é a questão. O tempo vai ser sempre o mesmo. Eu nunca vi o dia ter 26 horas. Uma hora ter 72 minutos. Eu nunca vi. Então, quer dizer que essas coisas não vão mudar. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar e falar, então eu posso mudar? Sim, eu posso. Eu posso pegar essa construção que foi feita pelo outro em mim e desconstruir.
E a partir do momento que eu desconstruo, eu posso reconstruir. Essa é a sacada. A minha vida não acaba na construção. E foi engraçado, teve um engenheiro amigo meu, ele desconstruiu uma casa de madeira, e ele que me contou isso, foi daí que eu tirei essa metáfora que eu estou falando para vocês. Ele falou que ele ia destruir a casa, a de madeira. Então ele comprou e falou, vou destruir. Era um chalezinho, ele falou, vou destruir. Quando ele chegou para destruir, ele viu que algumas madeiras dessa casa eram madeiras, tipo, importada, aquela coisa que eu não conheço, mas ele falou, coisa maravilhosa. Aí ele fez assim, quanto custa para desconstruir e não destruir a casa? Aí o cara falou, o mesmo preço. Mesmo preço. Era um valor para destruir e o mesmo valor para desconstruir. Como era madeira, ele falou, então desconstrói para mim. Em vez de eu quebrar tudo e queimar, desconstrói. E ele desconstruiu. Você acredita que ele conseguiu fazer quase 80% da outra casa que ele queria com aquelas madeiras? E ficou do jeito que ele queria. Quando eu vi aquilo, eu vi a casa dele. Quando eu vi, ele tirou, era um chalé e ele fez uma coisa plana. Ficou lindo. Então, a construção era aquele chalé. Ele poderia ter queimado, ter destruído, mas não, ele desconstruiu. Então, no momento... Na vida dá para fazer assim. Então, mas o queimar, por exemplo, se ele queimasse ou se ele destruísse, ou seja, é o momento em que nós destruímos nós mesmos. Sim. As nossas doenças, as nossas neuroses, né? A gente acaba na dependência de remédio, você joga para dentro. Você joga para dentro e você vai ficando doente. Então a sacada é desconstrua e reconstrua. Esquece mesmo a palavra destruir. Porque ninguém destrói o que foi construído em você. Tenta destruir seu nome. Agora eu não chamo mais Roseli, vou chamar Maria. Está construído. Agora, você pode ser a Roseli feliz ou a Roseli triste. Então. Você pode ser a Roseli bem-humorada ou a Roseli mal-humorada. Essa é a desconstrução. E essa escolha é minha. Sim, só sua. Certo? Então, por que... não sei se você vai... Muitas pessoas, a gente até comentou sobre isso, muitas pessoas são muito negativistas. Sim. Eles não vão pensar em algo de bom. Até a mídia vende para nós momentos ruins. Você vê qualquer notícia ruim é destaque, né? E as notícias boas... poucos os indivíduos. Quando a gente vê, até no Face, quando a gente vê uma pessoa, eu estou triste, as curtidas parece ser mais do que, eu estou alegre hoje, isso e aquilo. Então, a maioria dos seres humanos, eles não pensam do lado positivo da vida. Muitos pensam dentro da construção de que sempre vai ter uma pedra no meio do caminho, sabe? Sim. Existe uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. Então, o que acontece? O que faz, Paulo, as pessoas serem assim, na sua visão? As pessoas, primeiro que, lembra, a primeira decepção que a gente tem quando a gente nasce é que nós vamos morrer. Quando você toma consciência da vida, você aprende que você vai perder, vai morrer. E aí, muitas pessoas têm vivido uma coisa que eu chamo de pré-ocupação. Eles estão preocupados com o que vai acontecer. E aí, eu começo a ter uma tendência ao negativo. É uma visão coletiva. Eu prefiro me ocupar com as coisas. Quando eu me ocupo, eu vivo o presente. E quando eu me preocupo, eu vivo o futuro que não me pertence. E aí, há uma tendência nossa, né? Como a morte, ela está muito próxima da gente. Se é a vida, a morte. Se é a alegria, a tristeza. Se é a ganho, a perda. E por aí vai, né? Nós somos esses opostos o tempo todo. Pena que nós não fazemos essa reflexão. O que acontece? Né? Eu não me conheço. Quando eu não me conheço, eu acabo vivendo pela vista do outro. Eu vejo a mídia. Eu vejo um jornal. E às vezes, como você falou, eu vejo uma mídia. Você poderia ver 10 mídias. Né? Tem gente que não vai mais para o Rio de Janeiro porque tem medo. E está acontecendo um problema lá. Tem gente que não vem para São Paulo porque acha que São Paulo tem gente sendo assaltada todo dia. E tem mesmo. Tem
17 milhões de habitantes. Como tem gente morrendo todo dia. Como tem gente morrendo todo dia. Como tem gente nascendo todo dia. Entendeu? Casando então, todos os dias. Para onde eu chamo a pessoa? Para a individuação, que é o autoconhecimento. O self. Conhecimento do self. E diminuo o quê? O meu individual e o meu individualismo. Quando eu diminuo o meu individualismo, diminuo o meu individual, eu aumento a minha individuação. Eu aumento o meu autoconhecimento, eu começo a me reconstruir. Então, esse processo é um processo muito individual. Então, hoje, aqui a gente está falando, né? Eu não estou falando no coletivo, estou falando para quem está me ouvindo mesmo. Sim. A mudança é individual. Depende de você. Só de você. O Essa autor é a sacada. o autor da sua vida é você. É você. Quem escreve e quem você. reconstrói. Já foi, porque nós somos construídos, ok. O que está nas minhas mãos? A desconstrução e a reconstrução. E tá aí, tá agora. Você está me ouvindo agora, tá aí agora. Você fala, pô, mas eu tô com o meu casamento destruído. Aí você fala, não houve destruição. Houve uma construção e agora você vai ter que fazer uma desconstrução para reconstruir. Seja com a mesma pessoa ou não. Porque se você não fizer uma desconstrução, você nunca vai conseguir reconstruir. Não existe construção nova em algumas situações. Como que eu construo um filho novo? Sim. Eu tenho um filho, como que eu faço ele de novo? Eu já casei, como que eu vou casar de novo? Vai ser sempre de novo. Esse de novo significa que eu tenho que reestruturar, eu tenho que rever. Se é novo, beleza. Então, se é novo, você está em processo de construção. Ok. Outro vai construir você, não tem problema. Se eu já perdi essa construção, que você está chamando de destruição, na realidade, você está em processo de desconstrução. E se você já está no processo de desconstrução, você só tem uma saída, reconstruir. Então, eu não sei aonde está cada um que está ouvindo aqui, né? Você está em processo de construção, relaxa. Outros vão construir você. Não tem jeito. Você está em processo de desconstrução, está em suas mãos. O poder está aqui na sua mão. Você pode. Você tem o poder. Tem, você pode. Paulo, que maravilha estar com você, viu? Eu agradeço a sua presença. Nós estamos terminando o programa nesse momento. Muito obrigado. Tem algum contato? Quem queira entrar em contato com você? Me procura. Eu estou no Face, estou nas mídias sociais, tenho meu canal do YouTube. Você colocou lá no Google Paulo Bregantin, aí aparece lá minhas... Eu atendo lá em São Paulo também, mas aí é só me procurar, a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu que agradeço e espero você mais vezes aqui. Eu sei que é difícil para você vir de São Paulo, mas toda vez que você estiver na região, a gente vai estar entrando em contato com você. Obrigada, querido. Pessoal, mais uma vez o nosso programa termina por aqui e eu tenho certeza que vocês adoraram. Um grande abraço e até mais no programa No Divã com Roseli de Moraes. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.